cedo. Eu queria saber por que um nascia com defeito físico, o outro nascia bonito, porque um era pobre, um era rico, um era doente, um era saudável. Então eu sempre dizia, mas por que Deus mesmo diz, né? Nós não vamos atrás do Guru vem atrás de nós. Exato. E foi exatamente isso que aconteceu, apesar de eu estar servindo há muitos anos aqui dentro dessa sociedade. Chegou um momento em que eu sentia vontade de alguma coisa mais clara para mim, sabe? Que pudesse, então, me levar num outro estágio, sabe? E ele veio. Acho que, inclusive, guru é uma coisa muito pessoal, né? Mestre. Sim. Eu nunca renunciei, Mestre Jesus, foi meu primeiro mestre. Na casa de Varada Valabhadasi. E você vai me contar como é que foi esse seu começo na sua vida espiritual. Antes de você ser devota, você era uma pessoa expoente, era uma pessoa, tinha uma colocação na sociedade que muitos gostariam de estar no seu lugar, né? Acho que era uma pessoa com um destaque na sociedade de uma forma muito forte. E como é que você fez essa manobra para o caminho espiritual? Como é que isso apareceu para você? Pois é, eu acho que eu tinha uma sede muito grande, desde muito cedo, de entender mais sobre a vida, desde muito cedo. Eu queria saber por que um nascia com defeito físico, o outro nascia bonito, porque um era pobre, um era rico, um era doente, um era saudável. Então eu sempre dizia, mas por que Deus seria injusto? E eu venho de uma tradição muito forte religiosa, praticante, né? Minha mãe era assim, extremamente religiosa, então nós tivemos essa base de todos os domingos na igreja, de hospedarmos em casa pessoas santas, como padres e coisas assim, estudei em colégio de freira. Mas eu realmente tinha isso muito latente em mim, sabe, de respostas. Então eu sempre perguntava muito sobre o mistério da Santíssima Trindade, por que é um mistério, por que eu não posso saber mais de Deus, e assim foi. Só que acontece que aos 16 anos, né, inesperadamente eu me tornei famosa, porque casei com uma pessoa muito famosa e comecei uma carreira de modelo, que também não foi uma coisa que eu tenha ido atrás, aconteceu. Foi assim, não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito comprido. Mas, então eu entrei mesmo para uma vida pública muito cedo, pulando uma geração, porque o meu marido tinha 12 anos mais do que eu e já era uma grande personalidade no Brasil, né? E naquela época não tinha internet, a televisão tinha acabado praticamente de começar. Então, assim, as coisas que aconteciam, realmente, o Brasil inteiro ficava sabendo, né? Então, assim, do nada, de uma menina de meia soquete, eu me tornei uma celebridade. E aquilo foi muito pesado para mim. Embora eu tenha, no começo, me apaixonado por ele, vamos dizer assim, mas o pacote que veio com ele estava muito fora de eu conseguir realmente lidar, né? Então, um exemplo, os pais dos meus amigos, que eu chamava de senhor e senhora, passaram a ser os meus amigos do dia a dia, porque eram os amigos do meu marido. Então, eu pulei uma geração. Com 16 anos, eu tive que pular para uma mulher já de 27, 26. Né? Com 16 anos. Então, eu conheci ele, inclusive, lá na rua Angatuba. Perto do Acho. E aí eu, durante 4 anos, tive 2 filhos, fiquei casada.
E em algum momento aquela fama me incomodou demais, porque eu não tinha traçado meu perfil para ser famosa. Também para com ser... 16 anos, é muito cedo. Mas foi uma coisa muito mística. Mas você viveu isso muito intensamente também. Muito intensamente. Você teve um prazer, um gosto naquele Não, claro momento? que sim, né? Claro que sim. Mas o dia a dia, o decorrer dos fatos, era assim, a gente tinha uma imagem, então estávamos sempre nas revistas e sempre em festas, então eu sempre fui uma pessoa bastante reservada, né? Eu sou leonina, então eu tinha sempre que estar expostas de várias formas diferentes. E tudo bem, eu curti, né? Mas por um tempo bem curto. Então eu me separei e fui morar na França. Quando eu morei na França, eu completei 21 anos em Paris. E eu fui fazer alguma coisa relacionada à moda. Naquela época foi muito interessante. Eu conheci um dos atores da peça Hair. E eles cantavam Mahamantra Hare Krishna. E eles me convidaram se eu queria ir para no final, que entrava todo mundo, tá? Se eu queria ir, sabendo que eu também tinha tido uma vida pública e tal. E eu participei cantando Mantra Hare Krishna, mas nunca mais me lembrei disso. Então os anos se passaram e eu voltei para o Brasil, então eu fiz várias experiências como atriz, como cantora, como programas de televisão de entrevistas. Fiz assim uma carreira bem rápida em tudo que eu fazia, era uma vez só, não é isso que eu quero. E aí um pouco mais para frente, eu já estava com 31 anos, eu tinha um amigo que também era um famoso radialista na época, tinha um programa de televisão, e nós nos encontramos numa patinação, naquela época a gente ia patinar na época do rink, né, por patins, e aí ele me convidou para ir na casa dele. E aí nesse dia que eu fui na casa dele, eu vi um pôster muito lindo de Madonna Mohan, que é Krishna na sua forma, a única forma feminina. Eu fiquei encantada. Eu falei, o que é isso, o que não é isso? Ele disse, isso é sobre os yogis, enfim. Eu disse, mas aonde que como assim? Naquela época você não tinha internet, não tinha informação de nada. Hoje em dia você entrou no Google, tem todas as respostas. Então ele disse, eu vou te levar no templo. E me levou no templo. Eu fiquei assim encantada, desde a hora. Eu fui ele e meu filho. Meu filho estava com 15 anos na época. E aí chegamos e eu conheci o templo e eu realmente fiquei muito interessada. Passamos o dia e eu ganhei um livro do George Harrison, onde ele tinha como título Cante e Seja Feliz, que era uma conversa deles com o mestre Prabhupada. E aí fui para casa, comecei a ler aquilo, devorei, e eu queria voltar para o templo, mas eu ainda tinha um filme para fazer com contrato assinado. Então eu tive que ir para Mongaguá, passar 3 meses, só que quando eu fui eu comprei a Bhagavad Gita. E já comecei a ler a Bhagavad Gita. Então com 33 anos, eu até morei aqui na fazenda, em 81, Idade de Cristo eu fui iniciada. Por Vidayananda Das Goswami. E fiz parte do movimento, faço parte do movimento há 45 anos. E o Vidayananda Das Goswami veio... Sim, ele foi... Não, na verdade, a primeira iniciação eu recebi por um braço direito dele, vamos dizer assim. E a segunda ele estava aqui já presente. Então aí começou a minha vida totalmente dedicada a isso, porque eu acho que chegou num ponto que eu estava muito exausta daquela vida, daquela coisa que não ia me levar a nada. Não me trazia satisfação. Então foi assim que começou a minha vida espiritual, né? E aí você foi para América? Eu morei em vários templos, em vários ashrams, por toda a América, Los Angeles, Miami, Atlanta, a Flórida também. E passei bom tempo viajando por lá como missionária já, né? Como missionária. Então em 2004 é que eu vim de volta aqui para esse local.
E se instalou aqui. E sim, a pedido do Jiridananda Das Goswami, é uma casa que é uma casa tombada, porque foi onde foi traduzido o Bhagavatam. As deidades moraram aqui foi templo por um tempo, então se fazia o templo maior. E você reconstruiu a casa? Sim, a casa ia praticamente ser destruída, porque ela foi abandonada por muitos anos, e então Jiridananda me pediu se eu queria assumir, e eu assumi a propriedade para ficar morando aqui, enfim, e fazer programas espirituais que eu fiz por muitos anos. Muitos anos. Eu estou ter 22 anos. E como que você conheceu Paramahansa-Shamiji? Então, essa é a história do meu amor da alma, né? Do meu guru da alma, porque, na verdade, como ele mesmo diz, né? Nós não vamos atrás do guru, o guru vem atrás de nós. Exato. E foi exatamente isso que aconteceu, apesar de eu estar servindo há muitos anos aqui dentro dessa sociedade. Chegou um momento em que eu sentia vontade de alguma coisa mais clara para mim, sabe? Que pudesse, então, me levar num outro estágio, sabe? E ele veio no sutil, através de uma devota, uma Mahavidya, que na época também pouco conhecia ele, se hospedou aqui comigo. E eu, na verdade, nunca me interessei, eu estava dentro dessa situação já por tantos anos, mas ele foi chegando no sutil, na energia, e eu sentia que realmente era alguma coisa inexplicável. Inexplicável. Então eu fui curiosamente ouvir uma palestra dele e realmente eu me apaixonei pelas palavras dele, né? Porque eu acho que, inclusive, guru é uma coisa muito pessoal, né? Mestre. Sim. Eu nunca renunciei, mestre Jesus, foi meu primeiro mestre. Né? Então, o fato de eu ter entrado numa sociedade onde eu aceitei outros mestres, né, como Prabhupada e o representante dele, o Jiridananda Das Goswami, não significou nunca que eu abandonei Jesus. Jesus sempre terá a importância dele como mestre numa fase da minha vida, né? E agora eu me sinto exatamente assim, não é que eu abandonei alguém para assumir outro relacionamento. Foi todo um processo de preparo para essa nova fase. Para a nova fase. Né? Então foi algo assim muito forte. E inclusive ele até já esteve aqui, né? Em 2023 ele veio aqui. Ele estava aqui. Porque estava aqui. E então eu disse que sim, que eu gostaria. Ele disse, você está pronta. Falou para você até. Eu perguntei se você precisava fazer curso, que você precisava fazer. O que você precisava para ser iniciada como devota, e ele disse, não, ela está pronta. Eu digo a ela que eu posso iniciá-la quando eu chegar. Então, e aí eu senti muito desejo, então conversei com o Jiridananda, expliquei que eu estava realmente sentindo que era o meu momento de dar esse passo, porque vida espiritual é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que é entre você e Hari, e Deus, e Krishna. Guruji fala muito isso, que em algum momento você tem que ter esse reconhecimento, que é um reconhecimento além da sua mente, é uma coisa que sai lá de dentro da sua alma, que chama Pratyabhijna, que a sua alma reconhece aquele cara, reconhece o Guru. E se você sente isso de forma muito forte, realmente ele é o seu Guru. Sempre que perguntam para ele, você é meu Guru? Ele fala assim, o que você sente dentro de você? E esse sentimento, esse reconhecimento tem que vir de nós, né? E de fato, ele tem uma relação única com cada devoto, né? E a relação dele com você sempre foi muito forte, né? Eu vejo. Foi muito forte mesmo, porque ele chegou chegando. Então foi assim, foi uma transformação, como eu te disse, de acrescentar aquilo que eu quero para a minha vida eterna. Entende? O meu Sadguru.
E eu realmente tive essa bênção, de alguma forma, dele também vir aqui, né, me visitar aqui, e eu poder recebê-lo com todas as bênçãos de todas as grandes almas. E então eu disse, sim, eu gostaria de receber uma iniciação da Shri Sampradaya. E outro detalhe é que desde que eu entrei no movimento, Vivekananda Maharaj sempre me dizia, a sua deidade é Lakshmi Nrsimha, a sua deidade é Lakshmi Nrsimha. E eu sempre tive a deidade de Lakshmi Nrsimha, né? E Guruji, a deidade dele no mundo inteiro que ele tem instalado é Lakshmi Nrsimha. Então isso também foi mais um plus, né? Mais uma coisa que muito. Então foi assim, todo um arranjo que eu digo de Narahari Rupa. E ele também se confirmou que a sua deidade sim, era como Narasimha. Lakshmi. Então ele confirmou isso. E aí eu disse, eu quero sim receber a iniciação da Shri Sampradaya. Que agora é a Haribhakta Sampradaya. Então, a Haribhakta, isso que eu ia explicar. Porque a Shri Sampradaya, na verdade, é a Sampradaya da onde vem Guruji. Ele apenas acomodou tempo, lugar e circunstância, né? Que é a Haribhakta, que está mais apta a abraçar mais pessoas nessa época de Kali Yuga, porque a Shri Sampradaya é a mais tradicional, a mais antiga, né? E eu estou muito feliz nos braços de Nrsimhadeva, continuo. E eu vejo dentro de você uma felicidade constante, assim, sempre que você fala do Guru, ele está muito vivo dentro de você, né? Acho que essa presença dele é muito forte. Muito. O tempo inteiro. Muito forte. Eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu decidi me dedicar. Então, assim, quando eu tive essa trombada com o Guruji, sem nenhuma dúvida, foi um arranjo de Krishna. Eu agradeço muito, muito mesmo por ter tido essa oportunidade ainda nessa vida de poder encontrar meu Satguru e reconhecê-lo e ele me aceitar também, né? E foi imediato, porque às vezes o Guruji ele faz aquela brincadeira, né? Não, acho que é melhor você repensar um pouco, pensa bem, faz isso, deixa a pessoa circulando por um ano mais, mas com você foi também uma resposta imediata, né? Foi, e foi um ano pesado. Vai fazer um ano que eu fui iniciada e esse ano o Guruji caprichou na purificação. Mas quando você reconhece, a gente confia e a gente sabe que o processo às vezes não é fácil, mas é o processo e é amor. E é muito rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. Eu vejo assim, eu também venho de outra linhagem, mas quando a gente se aproxima do Satguru, eu acho que ele te coloca num furacão, né? É um furacão. Furacão de acontecimentos. A coisa esse ano de 2025, aleluia, que acabou. Mas assim, tô rindo até a orelha, agradecida, de joelhos no chão. E ele é muito presente, ele te apareceu num sonho recentemente. Apareceu em sonho. Te mostrou que está sabendo de tudo que acontece. Faz materializar coisas de longe. Eu não sei bem como é que é essa experiência ainda, mas isso tudo é um pacote que vem com ele, né? E ele, o mais interessante é que ele está ali satisfazendo a cada um individualmente, a todos juntos e presente, né? E a gente vê a dinâmica dele, a presença dele, como pode, né, um dia após dia, com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 500 pessoas. É assim, algo incrível como ele consegue se dividir em milhões e ele lembra de cada um pessoalmente, de cada aspecto, do que aconteceu, o que se passa com cada pessoa. Com cada pessoa. É incrível isso, realmente. Isso é um mistério, né? É um mistério do Satguru. É um mistério do Satguru. É isso. Muito obrigada. Muito bom. Muito que você veio, que você, como uma irmã espiritual. Que ele me trouxe aqui. Eu que agradeço por ele ter me trazido aqui. Foi ele. E a gente fica sempre em contato. É isso aí, querida. Muito obrigada, Dagmar.